Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele também pode ser acessado por todas as pessoas que possuam parabólica digital, através dos canais da educação, os canais da rede EdSat. No programa de hoje, nós vamos debater a sociedade civil e o combate à corrupção. E para isso nós convidamos Rafael Vargas, ele que é bacharelando em Direito e é presidente em exercício da Associação Brasileira de Combate à Corrupção Política, a Abracorp, desde março de 2010. Também o professor Rafael Vargas, ele é membro da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional pela Reforma Política e Participação Popular. Também palestrante do 2º Fórum Nacional de Ética e Cidadania da Sociedade Brasileira, promovido pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Rafael Vargas é ainda avaliador e consultor de políticas públicas, instrutor de cursos, seminários e palestras e coordenador nacional da campanha para o voto aberto. Eu quero agradecer muito a sua presença, professor Rafael Vargas. E nós também temos um outro convidado, que é o senhor Kleber Wolff. Ele é advogado, ele é o presidente aqui no estado do Paraná da Abracorp, ele também é formado em processamento de dados e graduando em letras francês, e também é presidente da Juventude Progressista no Paraná e Sul do Brasil e presidente da Associação Brasileira de Combate à Corrupção Política aqui no estado do Paraná, além de advogado. Eu quero agradecer muito a presença dos senhores em Gestão Pública em Debate e, já começando com o professor Rafael, gostaria que nos explicasse como é que surgiu a Abracorp, quais são as suas finalidades. Ela, aqui no Paraná, é uma das primeiras sucursais, aonde fica a sua sede. Enfim, que você pudesse explicar a origem dessa entidade que vem para combater a corrupção política no nosso país. Em nome da Associação Brasileira de Combate à Corrupção Política, nós que agradecemos o convite feito pelo professor, o parabenizamos também pelo excelente trabalho que tem feito à frente desse programa, que é de grande utilidade pública. E começando falando um pouco sobre a Associação Brasileira de Combate à Corrupção Política, como principal fundador, eu esclareço que a ideia surgiu em 2005, no meio ao escândalo do Mensalão, né? Onde eu me senti indignado, como tantos outros brasileiros, e comecei a gastar algumas horas do meu tempo pensando como que eu poderia fazer para ajudar um pouco no combate desses casos que estavam cada vez mais claros na mídia. E, diante disso, eu fui desenvolvendo algumas técnicas, estudando um pouco sobre o comportamento humano, para detectar quais eram as causas que levavam o ser humano a se corromper. E, aliando isso ao estudo do que tornava o ambiente propício na política brasileira para a propagação da corrupção no meio político. Então, aliando essas duas principais causas, eu comecei a aprofundar e tomei muito gosto pela coisa e acabei juntando pessoas com conhecimento satisfatório no estado de São Paulo, que acabamos fundando a associação lá em São Paulo. A sede nacional fica no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, por enquanto. Eu estava estudando hoje à tarde com o Kleber a possibilidade de transferirmos ela para cá, para Curitiba, para depois levá-la para Brasília. A sede nacional. Isso, a sede nacional. Agora, na próxima semana, no dia 14, vai ser feito o lançamento aqui da entidade em Curitiba. Talvez o Kleber possa até
nos explicar como será esse lançamento, quem são as pessoas que devem participar, como é que a pessoa pode se filiar à Abracorp? Bom, professor, o evento, né, nós estamos organizando esse evento de implementação dos trabalhos da Abracorp aqui no Paraná, e em especial em Curitiba, na data do dia 14 de junho, na sede da Facinter, conforme o convite que vocês podem ver, às 19 horas. Né? Esse evento visa principalmente informar a sociedade civil organizada e não organizada, as autoridades, da existência da associação e quais as funções dessa associação para proteger a sociedade dessas mazelas que são a corrupção da política. A gente visou ter algumas autoridades que estão diretamente relacionadas à gestão pública e à política para terem conhecimento desse evento, e já conseguimos hoje fazer alguns convites e tivemos já a confirmação do presidente da Assembleia, como o Valdir Rossoni, o procurador-geral do Tribunal de Contas, que é o Eliseu Correia. Também convidamos o jornalista Sandro Dalpico, da Rede Globo, e ele vai estar presente, até porque ele, juntamente com a OAB, que também confirmou a presença, foram motivadores daquele movimento recente do Paraná que queremos, né, junto com outras associações. Então, estamos procurando, né, autoridades do meio jurídico e principalmente político, como o prefeito, como o governador, podemos convidá-los, alguns secretários, alguns deputados estaduais e vereadores já puderam confirmar a presença, e principalmente que essas pessoas, além que vão se comprometer com um pacto de transparência, de ética e de combate à corrupção, mas principalmente que as pessoas, a sociedade saiba que existe uma associação que pode levar para frente essas denúncias, essas eventuais corrupções e efetivamente proteger a população e a sociedade dessa corrupção que vem ocorrendo. Né? Então, professor Rafael, hoje, pela experiência que vocês têm, todo esse processo, onde que se concentra a maior corrupção no Brasil? É no poder executivo, no legislativo, no judiciário, ou ela está generalizada em todas as áreas? Ela parte, no meu ponto de vista, ela parte principalmente da questão política. Depois ela contamina tanto o judiciário quanto parte do executivo e do legislativo em comum. Trabalhando, a corrupção ela tem assim uma causa que ninguém pensa por esse lado. Vamos supor, pode cortar e fazer de novo, gravar de novo, pode continuar? Pode continuar. Ela se origina no meio político e depois ela contamina os outros poderes, né? Ou seja, no executivo e no legislativo. A causa originária que eu enxergo começa nas coligações partidárias. Esse é um tipo de corrupção que ninguém vê, né? Quando você faz uma coligação num pleito eleitoral, você já começa corrompendo, fazendo alianças políticas. Ou seja, muitas vezes você troca um cargo com algum partido só para poder chegar perto do poder. E às vezes as pessoas que são destacadas para esses cargos, elas não têm o conhecimento adequado para poder exercer a função da forma que é para ser. Um outro aspecto que nós acompanhamos diz respeito também, no aspecto político, a falta, digamos, de um compromisso, de um idealismo. Você, Kleber, que é da juventude de um partido político, como é que você vê esses aspectos? Hoje a gente não sabe a linha ideológica, o pensamento das pessoas. Normalmente, os partidos têm, desde a extrema esquerda à extrema direita. Como é que você analisa esse aspecto? Eu acho que todo esse aspecto atual, né, vem da corrupção. Eu acho que a corrupção aqui no Brasil, infelizmente, professor, é uma questão cultural, né? Ela já vem desde o Império, essas estruturas, né, que até hoje, né, perduram. Porém, eu acho que um marco dessa mudança no Brasil, assim, significativa, foi a ditadura. A ditadura tivemos vários aspectos positivos, como muitos muito ruins, que é o caso dos direitos humanos, né? Mas no aspectos políticos e institucionais, eu acho que a ditadura, ela deu condições e ela reformulou o legislativo e o executivo. Porém, eu sou um defensor disso, eu acho que a gente não pode falar em reforma política sem antes falar da reforma do judiciário. Pois eu enxergo a corrupção como
principal motim da corrupção a sentenças favoráveis ou Ministério Público omisso. Muitas vezes a corrupção se forma dessa maneira. Muitas vezes acaba vinculando a um cargo do executivo, legislativo, mas na verdade a corrupção não é só ali, né? E essa questão da ditadura e da corrupção é um principal motivo que nós temos essa ausência de ideologia da juventude. Nós temos uma lacuna da ditadura até hoje de lideranças jovens, formando lideranças, né, com ideologias que motivem. Infelizmente aqui no Brasil a última vez que o jovem foi à rua realmente foi na época dos caras pintados, do Collor, né? E a gente sabe que a mídia influenciou muito, né? Tinham muitos interesses, né? Essa foi a última vez que o jovem engajado com certos interesses foi à rua. Então a gente sabe que hoje essa ideologia, a luta, ela está um pouco apagada. Mas eu considero o principal culpado por isso, desse problema, é a mídia. Porque o que acontece? A juventude hoje é fácil ela dizer que partido é corrupto, que político é corrupto, que, né, em essência só fazem coisas ruins. Mas é essa imagem que dá, porque infelizmente a mídia não mostra quando um político, um projeto de lei, mudou uma universidade inteira, conseguiu carteiras, conseguiu elevador, ou fez uma rodovia, mas eventualmente quando há um desvio que acontece, isso a mídia bate muito forte. Então o que acontece? A juventude já tem esse repúdio, já enxerga os políticos, né, e os partidos como uma extensão da corrupção. E fica aquela questão, será que os donos da mídia e muitas vezes os donos do partido não querem que a juventude pense que isso realmente é ruim para eles não irem lá no partido e eles poderem escolher esses eventuais candidatos? Então essa ausência de formação, ideologia e, lógico, o problema histórico da ditadura deu essa lacuna de jovens que não têm esse engajamento pela luta, né, pela mudança. Professor Rafael Vargas, eu tenho um amigo que foi preso político, foi vereador aqui em Curitiba, ele se chama Zé Pereira, e ele tem uma frase que eu tenho refletido sobre ela. Ele diz o seguinte, que apenas 20% dos políticos, de um modo geral, que já é um número altíssimo, ele diz que são corruptos, mas só que esses contaminam os outros 80%. O senhor acha que nós chegamos a ter tantos assim corruptos ou é menos do que esses 20%? Na verdade, eu acho que é mais, professor. Eu acho mais. que ultrapassa, acho que está invertido esse número. Eu acho que você pode tirar 20% das pessoas que se engajam na correta aplicação dos recursos públicos. Mas o senhor generaliza isso no judiciário, no executivo, no serviço público ou não? Em geral, no meio político ele tem mais destaque, né, do que nos outros meios. E também o nosso foco também é só no meio político. Tanto é que eu gostaria até de esclarecer, até para o telespectador, os dois principais objetivos da instituição, que é acompanhar a correta aplicação dos recursos públicos e fazer com que os interesses sociais eles sobressaiam sobre os interesses políticos ou partidários. Uma outra bandeira que vocês defendem, professor Rafael, diz respeito à obrigatoriedade do voto aberto nos processos de cassação de deputados, senadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, governadores. Gostaria que explicasse isso. Correto. O ano passado eu desenvolvi uma campanha juntamente com a diretoria executiva da associação lá em São Paulo, para que começássemos a coletar assinaturas de deputados federais e senadores a princípio. Então, começamos essa campanha para o voto aberto. Por quê? Tivemos casos, dois casos que me fizeram desenvolver esse projeto. Foi o caso do prefeito de Campinas, onde teve o seu mandato cassado, onde a votação foi aberta, e um caso de uma deputada federal de Brasília, que a votação foi fechada e não houve a punição que deveria acontecer. Um outro aspecto também, uma outra bandeira da Abracorp diz respeito ao Pacto Estadual pela Ética. Eu gostaria, a transparência, o controle social contra a corrupção política, eu gostaria que você, Kleber, explicasse o que é esse Pacto pela Ética. Aqui no Paraná, em Curitiba, nós tivemos recentemente escândalos envolvendo a Assembleia Legislativa, envolvendo a Câmara. Seria mais ou menos nessa linha que se está propondo esse pacto pela ética? Exatamente. Eu acho que um dos principais motivos que me motivou a trazer a Abracorp para cá antes das eleições
essa questão atual aqui de Curitiba, do movimento, né, que culminou, né, com a cassação de um presidente numa casa de leis, né. Esse pacto visa isso, retomar a moral pública, né, principalmente dos gestores públicos, né. Quando nós convidamos as autoridades, que já foram faladas anteriormente, todos receberam, fora o convite, uma minuta desse pacto, né, que prevalece o quê? A transparência da gestão pública, a ética e o combate à corrupção, né? E a Abracorp tem uma característica especial porque quem se comprometer com esse pacto, né, e tiver políticas públicas visando, né, o combate à corrupção, vai ter um selo, né, um projeto sem desvios, que só vai trazer credibilidade à administração pública e a seus gestores, né? Então o pacto visa isso, um comprometimento mútuo entre as pessoas no estado do Paraná para que seja combatida a corrupção. Rafael Vargas, existe um site, um local onde as pessoas possam entrar, se filiar à Abracorp? Como é que funciona a Abracorp como uma instituição? Ela é uma ONG, ela é uma entidade da sociedade civil que tem associados? Sim, ela é uma entidade da sociedade civil, onde os nossos recursos são originados da iniciativa privada apenas, não recebemos nenhum tipo de incentivo de governo municipal, estadual ou federal. A associação é livre, tanto para o cidadão quanto para o político, o contrário do que muitas instituições que também propagam o combate à corrupção, elas fazem, elas não abrem para o político. E nós adotamos a linha de que sim, precisamos do político para poder mudar esse quadro, esse cenário da corrupção no país. E é só acessar o www.abracorp.org.br e ali você vai ter as maiores informações sobre como está se afiliando. A Abracorp também ela faz denúncias, ela se engaja em campanhas. Como é que é a atuação dessa entidade? Certo. Estamos criando agora um canal de denúncias que vai ser testado aqui no estado do Paraná, mais precisamente através do escritório regional aqui em Curitiba. Então o site ele vai passar por uma reformulação onde nós vamos estar encaminhando as denúncias para os órgãos competentes. Isso seria o Ministério Público, o Tribunal de Contas, esses órgãos? Exatamente. Nós fizemos uma estrutura muito organizada, interna da Abracorp, para que todas essas denúncias sejam feitas via carta, via site, estamos até pensando em implementar um disque de denúncia, sejam feitas e caso a caso essa cúpula, né, estude e vão ter sempre um parecer financeiro, ver se realmente há um prejuízo ao horário, vamos ter um parecer jurídico, ver se foi rompido mesmo a lei de responsabilidade fiscal e demais requisitos da lei. E através dessa aprovação dessa cúpula, vamos ter processos e todos esses processos que enxergarmos as irregularidades serão impulsionados através de notícias, crimes, representações, através do Ministério Público, Federal e Estadual, conforme cada caso. Nós temos muitos alunos, professor Rafael, em todo o Brasil. Esse programa ele se dirige a esses alunos, são alunos de gestão pública, são alunos de MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades, e eu gostaria de saber como é que essas pessoas podem, eventualmente, estar interessadas em participar ou de criar subseções da Abracorp em suas cidades, em seus estados. Como é que elas podem fazer? Que tipo de contato com quem elas falam? E se a Abracorp vai até essas cidades para organizar essa entidade, passar todas as orientações necessárias para o funcionamento das subseções. A primeira coisa que o interessado tem que ter em mente é que a Associação Brasileira de Combate à Corrupção Política, ela foca muito no controle social. Então, nossa ênfase vai diretamente no controle social. Porque a gente parte do princípio de que o Estado não possui material humano para fazer a fiscalização do que é necessário, da correta aplicação dos recursos públicos. Então, essa pessoa, tendo interesse em participar, em trabalhar junto conosco, ela pode entrar em contato pelo site e preencher um formulário e dizendo as suas pretensões. Uma outra bandeira, uma outra campanha que vocês estiveram envolvidos foi a do Ficha Limpa. Eu gostaria até que explicasse
em que nível se encontra essa situação, já que foi reconhecido como constitucional ficha limpa, e me parece que vários órgãos públicos atualmente já estão exigindo para que as pessoas que vão ocupar cargos de confiança também tenham uma ficha limpa. Seria isso? Na verdade, esse processo da ficha limpa nós acompanhamos só nos bastidores. Foi uma entidade que nós temos muito respeito também e consideração, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que eu tive reunido com eles também durante a campanha, e foi um excelente trabalho. E o que eu posso dizer sobre a lei do ficha limpa é que não era bem, foi muito alterado, né? Não era bem o que todos nós brasileiros queríamos que acontecesse. Porque a partir do momento em que há um desvio de conduta de um agente público, ele não deveria mais assumir nenhum cargo. É a mesma coisa que se compararmos uma pessoa que está prestando para a magistratura, ele respondeu o crime de tráfico de drogas, como que ele vai tomar posse de um cargo, né? Então a pessoa, a partir do momento que ela se envolver com desvio de verbas, ela não deveria mais sentar numa cadeira e tomar um cargo público. Político. Então, nós temos um convite que o Kleber já fez no início, mas eu gostaria de repetir esse convite para o evento no dia 14, Kleber. Você poderia até repetir o convite para os nossos alunos estarem lá no auditório da Facinter, ali no auditório da Facinter, no nosso polo aqui, o polo que fica no Divina Providência, né? Você poderia explicar um pouquinho melhor? Agradecer até a Faculdade Facinter e o Grupo Uninter por dispor do espaço, né? No próximo dia 14, né, numa quinta-feira, estaremos lá às 19 horas com essas autoridades convidadas e, sem dúvida, os alunos que puderem estar presentes, puderem presenciar e ver o programa na internet ou em outros vias de comunicação, é muito importante, porque além de nós estar formando um instrumento para a sociedade, nós estamos formando jovens, estamos formando uma cultura de ir atrás, de combater, de buscar os seus direitos, né? Então, o evento que vai ocorrer é aberto aos alunos para poderem estarem presentes e bem como, né, poderem divulgar pelos outros vias da internet, por mídia, né, para que todos saibam que existe essa associação e essa associação está engajada em combater a corrupção política, principalmente aqui em Curitiba e no Paraná nesse momento. Então, eu quero agradecer o Rafael Vargas, ele que é o presidente nacional da Abracorp, o Kleber Wolff, advogado, e vai ser o presidente aqui no estado do Paraná, dizer que hoje nós debatemos a sociedade civil e o combate à corrupção. Eu agradeço muito a presença de vocês dois e não tenho dúvidas de que contribuíram na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Nós só temos a agradecer, professor, né, a oportunidade, podemos divulgar, né, esse evento e, não obstante, né, declarar que você também faz parte da Abracorp, né? Só vem a engrandecer, dar credibilidade, né, e força a essa associação que creemos que vai ter bons resultados para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Agradecemos também o convite e deixamos aqui um recado para todos os jovens, né, que é possível sim nós mudarmos o país, basta acreditarmos. É isso aí. Obrigado. Obrigado.
Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat e os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater o tema O Cidadão em Alerta. E para isso nós convidamos o professor João Krainski Neto, ele que é presidente da ONG Cidadão Alerta. Ele já foi grão-mestre do Grande Oriente do Estado do Paraná, ele é coronel da reserva aqui do Estado do Paraná e também atuou como diretor da Guarda Municipal de Curitiba, diretor da Prisão Provisória de Curitiba, diretor da Penitenciária Central do Estado do Paraná e diretor da Colônia Agrícola Penal e coordenador assistente do Departamento Penitenciário do Estado. E temos também a presença do Ivo Moreira de Araújo, que é diretor executivo da ONG Cidadão Alerta. O Ivo Moreira, ele é advogado e um dos fundadores desta entidade, trabalhando como voluntário e dando assistência jurídica para pessoas sem recursos. Também temos a presença do professor João Dias, ele que é doutor em engenharia, ele é engenheiro eletrônico, ele é vice-presidente da ONG Cidadão Alerta e também é professor da Universidade Federal do Paraná. E o senhor Percy Luiz Pigato, que é bacharel em Direito, é gerente aposentado do Banco do Brasil e é o diretor de relacionamentos, o diretor de Relações Públicas da Cidadão em Alerta. Eu quero começar aqui com o nosso grão-mestre, o João Krainski Neto. Como é que surgiu a ideia desta ONG Cidadão em Alerta? Nasceu como e como é que ela está estruturada? Bom, eu quero primeiro cumprimentá-lo pela tua excelente e brilhante atuação nessa área e para nós todos é uma oportunidade muito grande de nós podermos expor aqui a nossa Cidadão Alerta. Nós somos um grupo de pessoas, de cidadãos, desvinculado com qualquer espécie de ligação política ou religiosa e com o nosso objetivo maior é poder fazer com que os cidadãos possam ter acesso a determinadas informações que poderão ajudá-los. E desta forma nos reunimos há algum tempo atrás e acabamos tendo essa concepção de uma ONG, Cidadão Alerta, que pudesse vir a ajudar pessoas que muitas vezes têm alguma dificuldade ou não têm um acesso tão fácil a determinadas informações. Então foi mais ou menos por esse caminho que nós estamos trilhando
e no decorrer do nosso bate-papo as informações vão surgir com toda certeza. Então, eu gostaria até de perguntar ao doutor Ivo, que é advogado, que trabalha fazendo trabalhos voluntários, pessoas carentes, quais são os objetivos principais desta ONG? Ela se estruturou aqui em Curitiba, mas pelo que eu estou sabendo, ela já está em outros estados. E eu tenho aqui, inclusive, um prospecto que fala o que é cidadão em alerta. Isso é uma conscientização dos direitos do cidadão, de como ele deve agir, enfim, também não só em aspectos aos seus direitos de cidadão, mas até cobrando das autoridades. Eu gostaria que você nos historiasse um pouco a respeito dessa entidade. Sim, o nosso objetivo é exatamente esse, conscientizar as pessoas, aos cidadãos, de que nós podemos mudar o nosso país. Ou seja, de que nós temos, de acordo com a nossa Constituição, direitos, mas também deveres. Normalmente, o que se passa é que as pessoas, a maioria das pessoas, ficam esperando que os políticos, os gestores públicos resolvam os problemas. Mas nós sabemos que os problemas não podem ser resolvidos só por eles. Nós também, como cidadãos, temos a obrigação de fazer isso. De que maneira? Consciência sobre o voto, respeito às leis, né? A cidadania, exercer de fato o papel da cidadania, ajudando o próximo, não jogando lixo na rua. Ou seja, nós como cidadãos temos também responsabilidade de ajudar o poder público. E de que maneira pretendemos fazer isso? Ou seja, conscientizando as pessoas desses direitos e também desses deveres. Eu estou vendo aqui, doutor Ivo, que vocês tratam de temas, por exemplo, como educação, como direito à saúde, a segurança, o sistema judiciário, a sonegação, a corrupção. Isso se busca conscientizar as pessoas a respeito desses temas e da importância deles na vida do cidadão? Exatamente. O que nós procuramos, e esse é o nosso objetivo, é mostrar às pessoas que todos nós temos recursos e meios de denunciar a corrupção, né, de combater os crimes. Porque existem órgãos, ou seja, o sistema administrativo público já nos provê, o sistema judiciário, de recursos para isso. Então, denunciando o tráfico, ou seja, nós não oferecemos um suporte, vamos dizer assim, nós não somos o meio entre o denunciante ou entre as pessoas e o poder, mas o que nós pretendemos é mostrar às pessoas que cada um pode, com seus próprios pés, tomar as ações que se espera de um cidadão. E isso nós ensinamos através de palestras e também do nosso site. No nosso site nós disponibilizamos várias informações, não só sobre as leis, vamos dizer assim, importantes que deve cada cidadão tomar conhecimento, como o Estatuto da Mulher, Estatuto da Criança, a Constituição, etc., como também os lugares, os meios que as pessoas podem utilizar para denunciar, vamos dizer, demandos ou crimes, coisa desse tipo. Então, nós vimos aqui, professor Percy Pigato, o símbolo do cidadão em alerta. É uma bandeira do Brasil. Eu gostaria até que o senhor explicasse o que significa esse símbolo. Parece uma bandeira estilizada, tem um olho lá no lugar de ordem e progresso. De fato, o que nós procuramos fazer aí é colocarmos, aonde se lê ordem e progresso na bandeira do Brasil, um olho estilizado, aquele olho que tudo vê, né? Isso para mostrar para o cidadão que nós também podemos ser o olho, né, que está sempre atento a tudo aquilo que ocorre na sociedade. E também, como o Ivo falou, o principal ali, nós podemos mais, né? Porque nós somos responsáveis pelos destinos do nosso país. Com as atitudes nossas, é que nós podemos mudar aquilo que a gente acha que não está de acordo com os preceitos.
que nós, inclusive, colocamos no nosso site, que são os preceitos de ética, de moral, de cidadania, patriotismo, né? Que é uma coisa que se perdeu, entendemos nós, com o passar do tempo. Professor João, o senhor que é professor universitário, engenheiro, doutor na área de engenharia, eu gostaria de saber como as pessoas que vivem em outros estados, nós temos alunos em todo o Brasil, temos entre os nossos alunos prefeitos, secretários, vereadores, deputados, como que as pessoas podem fazer para levar uma sucursal da Cidadão em Alerta para as suas cidades? No nosso site tem uma série de materiais que estão disponíveis para que as pessoas possam baixar e utilizar isso em divulgar em associações de bairro, condomínios, em universidades, escolas. E é justamente esse material e que a gente espera também que pessoas possam colaborar, preparar novos materiais e disponibilizar isso para que a sociedade possa usar. Então, lembrando que nesse resgate que o Percy comentou, o resgate da cidadania, dos princípios éticos, morais. Então, cada um desses temas tem as definições, tem material, e as pessoas estão, alguns se associando à ONG, não paga nada, se associam, pegam esse material e, se não quiser se associar, pega o material do mesmo jeito e sai divulgando. Então, isso que as pessoas estão fazendo. O Coronel Krainski, o senhor falou no início de que tem várias, já está em outros estados a ONG Cidadão em Alerta. Até eu gostaria que o senhor nos colocasse esses estados, como é que a sociedade está recebendo essa ONG? É bastante fácil, porque dado esse endereço eletrônico que nós temos e a divulgação que foi feita, esse material não é um material exclusivo aqui para o estado do Paraná, ele é um material disponível ao Brasil. Por isso que nós já estamos dando este título de Cidadão Alerta, é o cidadão brasileiro no Brasil inteiro. E como a nossa legislação é assim mesmo, né, nacional, o cidadão lá de Natal pode acessar do Amazonas, enfim, do Brasil inteiro, e está no Brasil todo, e esses acessos estão acontecendo. E isso está nos dando uma resposta àquele nosso objetivo principal. Apesar de que nós somos muitas vezes imediatistas, né? E nem sempre as respostas vêm de imediato, muito embora seja um benefício que está sendo colocado à disposição de todos os brasileiros, mas a resposta que nós temos tido de outros estados está sendo muito positiva. O senhor trabalhou muitos anos na área de segurança, também na recuperação de presos. O que o senhor percebeu durante essa longa experiência como diretor de presídios? As pessoas, a grande maioria, estão lá porque efetivamente tem uma índole pela criminalidade, ou muitos entraram no crime porque não foram bem orientados na vida? É uma resposta bastante difícil de se dar de forma muito sintética, mas eu vou tentar fazê-lo. Dentro do sistema penal brasileiro, e aí vem uma parte já referente à execução penal, em que há uma pena aplicada de forma progressiva, de um regime fechado, semiaberto, aberto, mas mais especificamente, tentando responder desta forma sintética a sua resposta, o que se nota no sistema penitenciário, e eu falo do Paraná, muito embora a nível nacional as estatísticas mostram que não é muito diferente, que o cidadão preso, existe uma dificuldade bastante grande na recuperação do mesmo. E aí no meu ponto de vista, e isso é muito pessoal, pela observação que eu fiz durante o tempo que eu fui trabalhador direto do sistema, e não é por exagero que eu estou dizendo, mas eu era um diretor que ia lá, na cela do preso, não ficava
no conforto do gabinete do diretor. E aqueles diretores que estiverem nesse instante me ouvindo e aqueles que trabalham no sistema penitenciário sabem muito bem do que eu estou falando. Que há necessidade de, posso falar no sentido direto da palavra? Há necessidade de se sentir o cheiro do preso. Isso é uma forma que se fala nesse sistema todo, que nessa progressão existe uma situação muito preocupante. É um corpo técnico trabalhando para recuperar o cidadão, para devolvê-lo à sociedade não da forma que ele entrou no sistema, e dentro do sistema penitenciário existe um outro trabalho, que é exatamente o contrário a esse trabalho que é feito pelos técnicos, que é o trabalho interno, é o agrupamento de presos nem sempre voltados com o objetivo de bem levar aquele que lá está ao retorno de sua família, ao seu trabalho, enfim, a utilidade que a sociedade espera dele. Eu fiz essa pergunta para o senhor, Coronel Krainski, até quero agradecer a sua resposta, porque eu gostaria de perguntar ao doutor Ivo que vocês têm alguns princípios que vocês adotam, por exemplo, coisas simples que podem fazer a diferença. Eu estou vendo aqui obedecer à lei, agir com ética e moral. Esses princípios, pelo que nós estamos observando hoje, já não se ensinam tanto na escola. Antigamente nós tínhamos moral e cívica. Então eu gostaria que o senhor nos falasse a respeito de pequenos gestos que o cidadão, qualquer cidadão pode fazer e que faz a diferença no meio da sociedade. Exatamente. Ou seja, eu até diria que talvez o objetivo principal da Cidadão Alerta é despertar nas pessoas esse senso de responsabilidade. Como hoje temos aí este gap no sistema educacional, infelizmente não temos mais aí a educação moral e cívica, e certamente se tivéssemos a formação das pessoas, talvez fosse diferente, pelo menos em caráter e formação política, nós buscamos, procuramos levar esses conhecimentos, esses conceitos básicos de moral e ética. O que nós entendemos é que as pessoas que seguem esses princípios morais e éticos, elas formam um caráter, vamos dizer, de cidadão. Elas se tornam pessoas com sentimento de patriotismo, sentimento de respeito ao próximo. E é isso que percebemos que falta em muita gente no nosso país. As pessoas são, de certa forma, um pouco egoístas ou acomodadas, esperando que as outras, ou seja, os outros resolvam os problemas. Nós temos aqui o professor João Dias, que é um especialista em eletrônica, e nós estamos vivendo nesta era da informação, da informática, até as nossas aulas aqui são todos pelos meios eletrônicos, e eu gostaria que falasse um pouco a respeito do site. Vamos mostrar o site da ONG Cidadão em Alerta, para que as pessoas possam também acessá-lo e possam contribuir no sentido de que outras pessoas possam vir se somar a esse movimento que vocês iniciaram. Com certeza. O site ele tem os pontos principais, os princípios básicos nossos: ética, cidadania, patriotismo, civilidade, meio ambiente. E dentro desses pontos pode se abrir para vários outros. O mote principal, na verdade, é a educação. Se a gente observar esses temas, estamos aqui numa universidade, então bastante interessante, propício. E por esse momento que o Brasil passa, é um país relativamente novo, jovem, e nós precisamos desse resgate e voltar a ter educação. E já fui síndico, então a gente nota que, na verdade, o nosso problema começa no trânsito, em casa, no nosso condomínio, no nosso ambiente. E como é que a gente pode querer viver num país melhor se nós não fazemos a diferença dentro do nosso próprio lar, dentro do nosso próprio condomínio? Então, é muito comum, quando eu fui síndico, as pessoas esqueciam, bom senso não fazia parte, esqueciam isso
e depois, quando a gente cobrava alguma coisa, ela sempre falava assim, mas onde é que está escrito isso? Mas precisa estar escrito? Né? Não basta o bom senso? Onde é que está a educação, que a gente buscar esses pontos e pensar melhor, o que eu posso colaborar? Será que é o momento? Então, acho que esse é um ponto principal, educação. Então, nós estamos debatendo o cidadão em alerta, o tema da nossa aula de hoje, e eu gostaria também de ouvir do nosso professor Krainski até onde vocês pretendem ir com esse projeto. Ele já está chamando a atenção das autoridades, da sociedade civil de um modo geral, enfim, eu quando recebi o prospecto, eu já me interessei assim, imediatamente. Eu estava até num evento social, digo, puxa, isso é uma coisa bacana, o cidadão em alerta. Então, essa finalidade eu gostaria que o senhor nos colocasse, Coronel Krainski. Despertar essa atenção no professor Jorge já é uma vitória inconteste. Obrigado. Muito feliz. Obrigado. Dizer que nós gostaríamos de atingir 100% dos brasileiros é um passo extremamente longo demais. Mas nós temos que pensar alto e atingirmos o maior número possível de pessoas interessadas em conhecer aquilo que deve ser feito. E não existe outra forma de nós mudarmos o nosso Brasil se não for através da mudança de nós próprios, como foi há pouco falado. E a corrupção, os desmandos e as coisas erradas que acontecem no dia a dia, muitas vezes são praticadas até de forma inconsciente. E isso deve ser muito observado. Estamos a passos curtos ainda, e nós reconhecemos isso. Mas chegaremos com certeza em breve ao nosso objetivo maior. E este grito Cidadão Alerta está despertando realmente o interesse e a curiosidade de muita gente. Gente importante no nosso país. Por quê? Nós, como falei inicialmente, nós não temos qualquer vínculo com partido político, com qualquer religião. Nosso objetivo maior é mostrar ao cidadão que o nosso país somos nós quem fazemos. Não existe outro caminho. Se somos educados, se somos estudiosos, se somos preparados, teremos um país preparado e pronto para o futuro que aí está. Então, eu gostaria de ouvir do professor Percy Pigato a respeito de alguns exemplos ou de algumas condutas simples que a pessoa pode ter e que faz a diferença. Eu estou vendo aqui no folheto, por exemplo, dar preferência ao idoso, ao gestante. Eu gostaria que o senhor nos citasse algum desses exemplos que podem mudar e a pessoa dizer, poxa, mas eu estou tratando com pessoas de outro nível, pelo menos em respeito, digamos assim, uma posição de respeito com o seu semelhante. Jorge, a tua pergunta é muito oportuna para a gente colocar em debate aquilo que nós tínhamos quando jovens. Quando jovem, a gente entrava no ônibus, né? E era comum a gente ver o mais jovem dar o assento ao mais velho. Era comum isso. Hoje nós precisamos de uma lei que ampare o idoso, que ampare a pessoa com necessidades especiais, quando pensamos nós que o bom senso e a educação já é fator primordial para que isto aconteça, sem a necessidade de uma lei. E aquilo que foi falado já aqui, nós fazemos o nosso país. Não precisamos que venha um salvador da pátria, um Estado dizer como que nós temos que agir com o semelhante nosso. O nosso bom senso já deve dizer que nós precisamos fazer isso. Um exemplo muito simples e muito típico que a gente vê hoje. Choveu, inunda.
Aí você vê boiando na água, né, restos de lixo, garrafa, uma série de coisas que se nós, povo, pegássemos o nosso lixo, colocássemos no local adequado e cobrar dos responsáveis da administração pública a coleta deste lixo, teríamos muito menos, né, enchentes, consequentemente menos doença e por aí afora. Coisa simples que pode ser feita no dia a dia, mas que no global, né, se dá um volume muito grande de necessidade que o Estado tem que intervir quando não haveria a necessidade. Então, eu quero agradecer muito a presença aqui no nosso programa Gestão Pública em Debate, da diretoria da ONG Cidadão Alerta. Quero agradecer o nosso coronel Krainski, presidente, o doutor Ivo Moreira, que é o diretor executivo, o João Dias, vice-presidente, e também o professor Percy, pela oportunidade que nos deram de trazer essa iniciativa que tem um valor extraordinário e serve de exemplo para todos nós de que nós podemos mudar esse país, começando por nós mesmos. Fico muito feliz e eu não tenho dúvidas de que vocês contribuíram muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós agradecemos.